Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido ouvinte do programa Oração da Manhã, nesta terça-feira maravilhosa, vamos juntos saudar o nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos. Meus irmãos e minhas irmãs, dileto ouvinte, continuemos nossa caminhada rumo a Pentecostes, meditando os 7 dons do Espírito Santo. Hoje nos debruçamos sobre o dom do entendimento, uma graça que nos permite penetrar mais profundamente nos mistérios do Deus único e verdadeiro. No Evangelho de hoje, Jesus eleva ao Pai uma oração tocante. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. João 17:1. Esta é a chamada oração sacerdotal. Eu te convido, na sua oração pessoal de hoje, meditar o capítulo 17 de João, que a gente chama de oração sacerdotal, que é uma coisa maravilhosa, onde Jesus, prestes a enfrentar a sua paixão, intercede por seus discípulos e por todos os que crerão nele. Ele revela sua íntima comunhão com o Pai e expressa o desejo de que todos sejam um, assim como ele e o Pai são um. Nessa semana a gente reza para que um dia a igreja seja um único corpo e não essa divisão que existe hoje de seitas e grupos cristãos, que é uma vergonha. O dom do entendimento nos capacita a ir além das palavras e a captar o sentido profundo das Escrituras e dos acontecimentos da vida. Esse dom nos faz compreender, não apenas com a razão, mas com o coração iluminado pela fé, os desígnios de Deus acerca da nossa vida. É precisamente o que o Espírito Santo faz. Ele abre a nossa mente para entender melhor as coisas de Deus, as coisas humanas, as situações de todas as coisas. Esse dom nos permite perceber que mesmo nas adversidades, Deus está presente. Deus nunca está ausente. E Ele vai nos conduzindo para o bem daquele que nos ama. O Espírito Santo nos conduz ao Pai, no Filho. Como é bonito esse movimento da Trindade em nós. Ele nos ajuda a reconhecer a mão de Deus na história e a confiar em sua providência. É gostoso quando a gente lê a Sagrada Escritura e vamos percebendo como que Deus foi agindo, como que Deus foi trabalhando ao longo dos séculos a condução do coração do seu povo, as escolhas, tudo em vista do Messias. O Antigo Testamento é lindo, pois a gente vê como Deus foi agindo, desde a criação, o dilúvio, a Torre de Babel, o chamado de Abraão, os patriarcas, os profetas, Moisés, toda essa grande revelação de Deus no Antigo Testamento que mostra realmente como a mão do Altíssimo vai conduzindo as coisas neste mundo. Para isso a gente precisa ter esse dom do entendimento, para a gente compreender isso, para a gente entender como que o nosso Deus age, como a bondade dele realmente toca nossos corações de maneira profunda e inequívoca. Como Deus agiu no povo de Israel, nos profetas, como ele foi agindo, mostrando o seu amor de maneira assim tão simples,
tão bem calculada, porque Deus, ele não derrama tudo de uma vez. Por isso a teologia chama de economia salvífica. Aos poucos Deus vai se mostrando, até chegar no ápice, quando apresenta seu Filho para nos salvar. E a cruz, ela foi o momento cabal da nossa salvação, quando Deus se nos mostrou profundamente no mistério da cruz e nos deu a graça da salvação no seu Filho. Pelo derramamento do sangue, ele foi nos curando, nos libertando, nos restaurando de tudo neste mundo. Como isso é belo, como isso é grandioso para a nossa compreensão católica. E Santo Agostinho nos lembra, a fé busca o entendimento. Eu só posso receber esse carisma se realmente o meu coração está, de certa forma, construído numa plataforma de fé. A fé busca o entendimento. E o entendimento é a recompensa da fé, de Santo Agostinho. É um carisma do Espírito. Portanto, nós precisamos pedir sempre ao Espírito Santo que ele nos conceda esse dom precioso. Aliás, todos os dons do Espírito Santo são preciosos, né? O carisma do entendimento é muito importante para que possamos viver com mais profundidade a nossa fé e compreender os mistérios de Deus. A gente não precisa ter essa loucura de querer compreender tudo de Deus. Chega um momento que a gente vai perguntando, te vai interrogando, mas chega um momento que eu preciso calar. Eu preciso silenciar diante do mistério. Santo Tomás diz que nós precisamos ter atitude apofática e catafática. A atitude apofática é quando o mistério é tão grande, é maior do que eu. Que ingenuidade a gente querer entender as coisas de Deus se nós somos limitados. Então, é esse momento apofático. Eu calo, eu me silencio diante do mistério de Deus e simplesmente adoro. Meu diretor espiritual no seminário, quando a gente entrava nessas grandes questiúnculas, nessas grandes meditações profundas que queimavam o nosso cérebro e a gente entrava em confusão, ele dizia, quando chegar a esse nível, vai rezar o terço, vai rezar a oração simples, porque é preciso calar diante do mistério. Não adianta que a gente não vai compreender tudo. E depois a dimensão catafática é que diante do mistério eu devo falar do mistério, é a evangelização. Eu calo para que eu possa entender, com humildade, com simplicidade, que a grandeza de Deus é maior do que eu. E eu falo disso, Deus transformou minha vida. Quando eu aceitei Jesus, quando eu acolhi os carismas do Espírito Santo, tudo se transformou, tudo se renovou. A gente passa a entender. Por isso que os cristãos são tidos como pessoas esquisitas. Os cristãos verdadeiros, não os falsos cristãos, os falsos católicos. Tem um falso católico que vem à igreja, mas fora da igreja faz tudo errado. É uma tristeza. É uma tristeza mesmo. E às vezes até nas nossas comunidades a gente fala da fé, mas faz tudo errado. Essa cachaçada nas festas de igreja, que os bispos já falou, está lá no número, não sei se é 286 do documento 100 da CNBB, que fala que é preciso superar isso. Por que não supera essa questão de venda de bebida alcoólica nas nossas festas? Porque falta o entendimento, falta os carismas do Espírito Santo. Aqui na diocese ainda tem algumas coisas que não me agradam, por exemplo, os bingãos. Já está superando, alguns padres já estão entendendo, eu estou só rezando, esperando que a graça de Deus vá eliminando essas coisas. Nós não precisamos disso. Se for preciso que a gente fique rezando dentro de um rancho de palha, é melhor fazer assim do que querer construir uma igreja com dinheiro de jogatina, de bebedeira e de danças. Isso não é sagrado, isso não é abençoado, isso é falta de entendimento. A gente precisa entender que o cristianismo é uma radicalidade, a radicalidade que vem da cruz. E é uma radicalidade libertária.
liberta o nosso coração, desaprisiona o nosso coração das coisas do mundo. Não dá para você ser um católico, mas está aí no adultério, está na prostituição, está na agiotagem, é católico, mas quer ser maçom e tudo isso, é católico, mas também está no espiritismo. Mas que entendimento que você tem? O Espírito Santo não está agindo na sua vida. Nós precisamos entender isso. Quando eu tenho o dom do entendimento, eu entendo, o meu caminho é esse. E aqui eu vou com sabedoria. Depois os outros carismas que a gente vai falar durante a semana. É o Espírito Santo que move a gente, não é o mundo. E Santo Agostinho nos ensina isso, que o entendimento nos leva a essa profundidade na fé para compreender os mistérios de Deus na nossa vida. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê o entendimento para que nunca saiamos do verdadeiro caminho de Cristo. Amém. A aclamação ao Evangelho de hoje, a Igreja nos propõe o versículo 16 do capítulo 14 de João. Rogarei ao meu Pai e Ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Nosso Senhor não nos deixou órfãos. Ao subir ao Pai, Ele cumpre a promessa que o Pai já tinha feito também no Antigo Testamento. Se a gente lê o profeta Joel, Deus já comunica que haveria de enviar o Espírito Santo. Nosso Senhor confirma isso, essa promessa, e ela se cumpre no Pentecostes, que nós vamos celebrar liturgicamente domingo. Então, as belezas de Deus, elas são maravilhosas, elas são extraordinárias. Então, nosso Senhor promete para nós enviar-nos o outro Paráclito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vem do coração do Pai e do coração do Filho, para nos encher de entendimento, para nos dar o conhecimento, para continuarmos eternamente com Cristo, permanecermos com Ele. Por isso eu digo que ser cristão é se tornar esquisito para esse mundo. A gente escuta os testemunhos de homens e mulheres que vivem a fé em profundidade, que estão aí dentro dos ministérios da República, que estão na política, que estão no judiciário passando por tantos desafios, tanta crítica, tanta coisa, né? A gente tem muitos desembargadores, desembargadoras, juízes, promotores, e advogados católicos, conscientes, firmes, que estão aí defendendo a liberdade, fazendo de tudo para que o nosso país não caia num regime que já está sendo imposto de exceção. A gente precisa do Espírito Santo. O Paráclito é que dá esse norte. É ele que impulsiona os cristãos dentro do mundo, nesta ação católica, através dos fiéis leigos, dentro dos vários organismos do nosso Estado, bem como no mundo empresarial, no mundo da educação, do serviço público, etc. Que o Espírito Santo nos conduza para a santidade e para a transformação desse mundo esquisito no mundo de santidade. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, abençoa os que pediram as nossas orações, os doentes, os que passam por provações. Dai-nos, Senhor, esse dom do entendimento para que nunca nos afastemos do Teu amor. Fica, Senhor, conosco, encha-nos com Teu Santo Espírito e nos dê a santa paz. Cura-nos das enfermidades, da tristeza, da ignorância e da falta de testemunho. E ensina-nos, Senhor, a viver o entendimento hoje e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora dos Anjos
e do nosso anjo da guarda. Sejam todos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos a doce paz que vem do céu. Amém. Um bom dia.